todos nós. E necessitamos nessa noite uma certeza de vida, uma luz e um aconchego de Maria de Nazaré. Vamos deixar fluir, deixar cair sobre nós a força desse manto divino e celestial, para que possamos colocar os nossos corações diante da bondade eterna de Deus. Esse Deus que nos criou, que nos mantém vivo de eternidade a eternidade. E que nesse momento fomos juntos, atraídos para a sua presença. É um momento de gratidão, é um momento de busca, de aconchego divino, porque a nossa vida material ela nos permite correr incessantemente as coisas que fazem. Mas ao mesmo tempo, através desse trabalho, nós somos gratificados pela busca de elementos divinos e eternos que nos fazem crescer e estar diante da beleza universal. Esse planeta que nos cobre como o véu do céu celestial, com seus luminares e harmonia e amor. Com toda a imensidão das florestas, da fauna e da flora, e do pomar que nos envia alimento salutar para o nosso corpo e o mantimento das nossas vidas. Então, que cada um de nós possamos estabelecer consciente que somos árvores de Deus. Porque todos aqueles que se aproximam de nós irão receber também esse alimento, essa sombra, essa direção de luz que vem da atmosfera do céu. Então, meus amigos, nós já iniciamos, já sentimos essa bondade divina, o sentido de estar juntos aqui nessa noite. Vamos fechar os nossos olhos para a vamos deixar que o nosso coração se aquiete e vamos agradecer a essa forma de receber paz divina através da oração universal. Pai nosso, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. E não nos deixeis sem obrigação, mas livrai-nos do mal. Gratidão, Senhor, gratidão por esta oportunidade de estar aqui e receber de Deus mais uma vez maravilhas. E para dar início, aqui eu estou sem aviso, mas ao mesmo tempo vamos fazer aquele que é semanalmente, que é pedir alimentos para os quadros, famílias que são auxiliadas pela Casa de Assis. Então, nós pedimos que você estiver disponível, traga seu quilo de alimento para ajudar na manutenção dessas famílias necessitadas, a qual a Casa de Assis oferece esse subsídio alimentício a cada início de mês. Também quero dizer que o trabalho da intercessão ele recomeçou ontem através da reunião com os médicos e o atendimento recomeçará a partir da próxima segunda-feira. Os trabalhos de estudo no domingo também está em planejamento. E o demais
os meios, a maioria dos meios estão em férias, já estão voltando somente professores, já estão aqui nas casas dos professores, todo apropriado, vai dar bem sorrindo, felizes, para recomeçar a encontrar os meninos, mas já estamos aqui de volta. Eu ainda não, eu sou mais rica de todos, eu ainda não, estou uma semana ainda. Mas é isso aí. Da semana, acredito que nós já estaremos com o planejamento da casa pronto. E aí, acho que é a primeira vez que eu não ouvi, mas nós iremos ouvir o episódio de Marconi. Marconi, eu acho que é a primeira vez. Eu sou bem afatosa, Marconi, aí eu já que é a primeira vez que nem é, mas é a primeira vez minha, tá? Boa noite, pessoal. Toda palestra, toda terça-feira é distribuído o Evangelho com cada um de vocês. Então, aqueles que desejarem colecionar essas páginas, no final ele vai ter do livro Pão Nosso, o Evangelho completo, certo? E aqueles que não desejarem, mesmo que levem para casa, vão fazer um bem, porque o maior bem que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Então, Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A semente. E quando semeais, não semeais o corpo que lhe há de nascer, mas simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Paulo, primeira epístola, capítulo 15, versículo 37. No serviço da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos, insaciados, que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para o outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos de ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhe dá trigo ao pão de cada dia e lhe garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar a semente gloriosa para edificações imortais, imperecível, pois jamais desprezar. Nós vamos nesse evangelho aqui, então quando você lê pela primeira vez, você não encontra, você fica perdido, certo? Mas se nós formos estudar cada item desse, nós vamos passar a noite toda comparando exatamente uma minúscula semente de grão de trigo com o ser humano. Foi feito aqui. Enquanto ele é sacerdote, ele vai pela natureza, o homem faz tudo ao contrário e muito mais simples de ser realizado. Porque aqui, ó, ele está dizendo aqui, ó, uma simples palavra, uma simples palestra, um conforto, dá o crescimento ao ser humano. Enquanto a semente, ela vai pela natureza, certo? Então,
É exatamente isso aqui. Eu queria agradecer a vocês, muito obrigado. Hein? Obrigada, Marcelo. Nesse momento, nós também iremos convidar a nossa irmã Minara para fazer a leitura do Evangelho segundo Jesus. Boa noite a todos. A leitura de hoje será o capítulo 17, Sede perfeitos. Amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, versículo 44, 46 a 48. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, estas palavras, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomadas ao pé da letra, poderiam fazer supor a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a ele, o que é inadmissível. Porém, os homens a que Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele então se limitou a apresentar-lhe um modelo e dizer que se esforçassem para alcançá-lo. É preciso, portanto, entender, por essas palavras, a perfeição relativa, aquela de que a humanidade é suscetível e que mais se aproxima da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: amai seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. Ele mostra com essas palavras que a essência da perfeição é a caridade, no seu mais amplo significado, porque ela traz como consequência a prática de todas as outras virtudes. Realmente, se observarmos os resultados de todos os vícios e mesmo dos pequenos defeitos, temos que reconhecer que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos eles têm origem no egoísmo e no orgulho, que são a negação da caridade, porque tudo que estimula exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou, pelo menos, enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, ampliado até o amor pelos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito contrário à caridade. É por isso mesmo sempre um indício maior ou menor de superioridade moral, de onde se conclui que o grau de perfeição corresponde à extensão desse amor. Eis porque Jesus, após ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhe disse: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Muito obrigada a todos. Obrigada. Meus irmãos, nessa noite, carinhosamente nós teremos a palestra do nosso irmão, que faz parte do ALEM, Associação Luminar de Espíritas Parlamentares. Ivan, a palavra é sua. Deus o ilumina. Seu guia espiritual esteja contigo, para que possamos receber paz e luz. Que assim seja. Oi, tá bom. Uma boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, né? E com as vibrações dos amigos espirituais, com a vibração de todos vocês que aqui se encontram, que possamos fazer reflexões que todos nós estamos necessitando nesta noite. Antes de começarmos as reflexões, vocês receberam uns panfletos, né, como este, os folders, que é relacionado ao terceiro além. É o terceiro encontro luminar de Espiritismo e Magnetismo, que acontecerá entre os dias 15 de fevereiro e 4 de março. Vão ser 8 dias de evento.
vai acontecer lá no Centro de Convenções e Estudos Espíritas de Valdo Pereira Franco, ali no Catolé, onde acontecia o MIEP, né? E vamos ter a presença de Jacomelo, Melano Maia, Ana Vargas, né? Elton Lima, José Otávio, Thales Litasso, Pedro Costa, Djalma, Jimmy Costa, Irapuã Corrêa e Wanderson Massal. Não vamos cobrar, né, inscrições para esse evento. A ideia nossa, nós somos também convidados para ser um dos organizadores desse evento, e era o pensamento nosso e casou justamente com o pensamento do pessoal, de que todo evento que formos organizar a partir desde o ano passado, ele será totalmente gratuito, né? Dá para a gente fazer uma administração bem legal, que nós chamamos de administração inteligente, e que dá justamente para trazer expositores, mesmo de fora do estado, como Ana Vargas, que vem lá de Pelotas, e oferecer um bom trabalho para aqueles que estarão conosco, acolhendo esses conhecimentos e nos capacitando para que possamos praticar justamente esses conhecimentos ao longo do ano. Então, estão todos convidados, né? Lá na TV Chico Xavier e na página do Facebook da Além e no Instagram tem todas as informações que vocês desejam em relação a este evento. Então, desejamos fazer já de início a pergunta, né, que é o título da reflexão de hoje. Quem você é além do corpo físico? A doutrina espírita nos dá bem claro a posição de que nós somos espírito e temos um corpo, né? E a relação desses dois, entre eles, vai encontrar o perispírito, que é o elo que vai fazer com que a gente possa ter essa relação aqui no plano físico, né? Algumas vezes, por força de expressão, nós encontramos alguém dizer que o meu espírito, né, em alguma exposição ou em algum outro momento, mas é claro que isso é uma força de expressão, porque nós somos um espírito, nós já temos essa clareza, e temos um corpo físico que nos ajuda justamente nessa relação aqui, nesse processo de reencarnação. Quando vocês ouvirem alguém dizer o meu espírito ou alguma outra relação com isso, vamos entender que nós somos um espírito, né? E temos esse corpo, né, que serve de relação para que possamos, numa existência física, poder aprimorar os nossos conhecimentos. E para fazer uma reflexão sobre essa questão, nós vamos fazer uma breve análise do capítulo Sede Perfeitos, né? É o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. É claro que cada um vai construir durante a exposição e as reflexões que vão fazer ao longo da semana a resposta que cada um precisa, vamos dizer assim, responder a esse questionamento. Quem você é, né, além do corpo físico? Justamente porque nós vivemos um momento em que o culto do corpo físico está sendo muito acentuado na nossa sociedade. E o espírito, nós estamos à margem dessa situação, que é justamente que precisa deste aprimoramento para que possamos, quando chegarmos no outro lado da vida, nos sentirmos com o dever cumprido, né? E já no primeiro item, Kardec coloca o item Caracteres da Perfeição, e neste sentido, em um pequeno trecho ele diz: visto que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir a perfeição absoluta, se fosse dada à criatura ser tão perfeita quanto o Criador,
ele se tornaria igual, e este a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, e Jesus se limita a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhe que se esforce para alcançá-lo. Aqui Kardec já nos coloca na nossa posição, né? Nós somos espíritos, nós temos um processo, né, infinito no caminho da evolução, vamos em algum momento adquirir o grau crístico, né? E mais além disso, porque nesse ponto Jesus já estará bem mais além do que nós, isso significando para nós que nós temos uma infinita caminhada de aprendizado, né? E nós estamos experienciando a cada existência justamente todos os conhecimentos que a Terra pode nos oferecer, e vai chegar um momento que não precisaremos mais reencarnar aqui na Terra. Mesmo nesse processo que está acontecendo de transição planetária, a nossa Terra, onde está passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, nós iremos, é claro, sempre estar retornando quando, se realmente for merecido isso, até que possamos angariar todos os conhecimentos que nós precisamos angariar e partir para outras, né, pairagens, outros planetas, onde vamos oferecer conhecimentos que vamos precisar em determinado momento. Mas na frente Kardec coloca o homem de bem, e ele diz: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que fizesse. E essa última frase é muito característica e muito assim, precisa, no sentido de que, se a gente começasse a introjetar e praticar na nossa vida o que essa pequena frase diz, desejar justamente fazer ao outro aquilo que nós desejamos para todos nós, nós teríamos uma mudança drástica na nossa sociedade, né? Onde teríamos desde o nosso comportamento, desde a nossa atitude até a parte que nos governa, distribuir os bens, né, mais igualitariamente, né, dando justamente os recursos vamos dizer assim, das arrecadações, né, de impostos que nós pagamos, e assim a necessidade material de alimento, de saúde e de educação seria justamente em outro nível. Aqui nesse ponto Kardec coloca justamente o exemplo de como deveria ser esse homem de bem, né? De como deveria se comportar esse homem de bem, e ele dá essa receita para todos nós. E quando a gente começa a cumprir justamente essa lei de justiça, as leis de Deus, as leis divinas, nós estaremos justamente incorporando no nosso comportamento esse homem de bem que ele nos coloca para todos nós. Na questão seguinte, ele coloca regras para os bons espíritas e diz: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo conduz aos resultados expostos, que caracteriza o verdadeiro espírita como verdadeiro cristão, os que amam e são a mesma coisa. Aqui Kardec coloca justamente, além de anteriormente ele colocar regras para que possamos nos ajustarmos na sociedade como esse homem de bem, ele coloca também alerta para nós, né, que somos espíritas. Esse homem de bem está
igualitariamente também contido esse bom espírita, porque os dois são a mesma coisa. No momento em que nós praticarmos todos aqueles ensinamentos que Jesus nos colocou, nós estaremos neste contexto de caminhada para sermos esses homens de bens, né? Esses bons cristãos. É claro que nós estamos num nível evolutivo que vamos em algum momento, ou muitas vezes, cair, fraquejar, né? Mas o que eu sempre falo nesse sentido é que o sentimento de culpa não seja um norte para as reflexões nossas diante dessas quedas. Porque nós temos, por conta do nosso nível ainda evolutivo, o direito de cair, o direito de errar, mas não permanecer naquele erro. Porque os espíritos estão sempre ali para nos ajudar, os conceitos espíritas estão ali para dar o norte que nós precisamos, né? Principalmente nesses momentos em que procuramos inadvertidamente nos desviarmos das leis, do cumprimento das leis de Deus, né? Lá mais à frente nesse evangelho, né, no capítulo 17, Kardec coloca justamente a figura da parábola do bom samaritano, que não vamos fazer uma análise bem profunda disso, mas apenas fazer alguma análise, tirar alguns detalhes. E todos nós sabemos que essa parábola do semeador é justamente aquele que sai a semear, né, e nessa semeadura coloca sementes em terrenos pedregosos, arenosos, e mais na frente ele vai justamente colocar a semente, plantar essa semente em uma terra fértil. E essa terra fértil significa justamente a nossa postura diante desses conceitos, desses conhecimentos que Jesus deixou para todos nós, para que ele penetre em nós e assim, na nossa caminhada evolutiva, esses frutos possam justamente germinar, né? Então, é essa, de forma assim geral, o que essa parábola do semeador quer nos referir, nos mostrando através dessa parábola, Kardec, que nós temos que nos trabalharmos, nós temos também, diante do conhecimento que nós recebemos, através das leituras, das obras, da codificação, das obras subsidiárias, esse conhecimento espalhar nas oportunidades que chegam alguém até nós precisando de orientação, precisando de uma ajuda. Nas instruções dos Espíritos, nesse capítulo, Lázaro nos coloca a figura do dever. E ele diz: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo. Lázaro nos remete a nós mesmos, né? E o dever e a obrigação moral de cuidar de nós, da vigilância, da oração, para que a gente possa justamente estar tentando, nessa trilha do caminho da evolução, poder justamente cumprir os nossos objetivos. Primeiro, e em seguida aos outros, porque só poderemos ajudar aqueles que precisam mais do que nós quando tivermos uma estrutura, uma segurança para transmitir aquilo que nós estamos aprendendo. Pelo menos aqui e acolá ter uma prática daquilo que nós estamos absorvendo. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na figura da virtude, François Nicolas Madeleine coloca mais à frente: a virtude, no alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Ele vai buscar justamente aqueles conceitos do homem de bem e coloca nessa figura
do homem virtuoso, né? Para que a gente possa cultivar essas virtudes. E uma das que nós destacamos aqui nesse ponto é a questão da caridade. Nós sabemos que o lema da doutrina espírita que Kardec nos coloca é: fora da caridade não há salvação. Então só iremos encontrar a paz no coração, só iremos encontrar aquela alegria que nós buscamos dia a dia quando a gente começar a olhar aquele que está do nosso lado, aqueles que está precisando, né? Porque é inadmissível a gente ter uma alegria, né, uma harmonia ou uma paz interior se existe ainda alguém na nossa sociedade que está na plena miséria, que está necessitado, não só material, mas também psicologicamente, precisando de orientação, precisando de um amparo, precisando de um colo, de um ouvido amigo. François também coloca mais a figura do superior e do inferior, e diz: a autoridade, tanto quanto a riqueza, é a delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Não julgueis que seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar. Nós estávamos fazendo uma reflexão quando estávamos estudando, né, essa fala, e fazendo até uma pergunta: por que, né, nas instruções dos Espíritos, o Espírito da Verdade permite que seja colocado um questionamento em relação à questão da riqueza? E nós sabemos que lá no Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta em relação à questão da riqueza, e o Espírito da Verdade diz que é a maior prova que alguém possa ter aqui no planeta Terra. Porque nós sabemos que a riqueza nos dá um poder ilusório, e quando não temos uma estrutura moral, né, para gerir essa riqueza, nós vamos nos perder. Porque o fim útil dessa riqueza é justamente gerar recursos para aqueles mais necessitados do que nós. Não distribuir aleatoriamente, mas estruturar recursos para dar emprego, para dar condição deles, através dessa riqueza que nós recebemos, ter o seu salário digno de cada dia. E quando temos essa riqueza e vamos, através dela, usurpar o poder daquele que está ao nosso lado, ou guardar no banco para gerar e viver através dos lucros, é claro que nós estamos muito a mais daquilo que deveríamos fazer em relação à riqueza. E mais à frente, o homem no mundo, o espírito protetor deles. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos, mostrando que nós estamos ainda num nível muito aquém daquilo que precisamos estar. Estamos sempre necessitando da ajuda dos amigos espirituais, dos amigos do alto, para que possam nos impulsionar, possam nos guiar a nossa vida, nos intuir nas mais diversas situações, né? E nos colocando mais uma vez na nossa posição de espíritos que precisamos, de espíritos necessitados e de espíritos que precisamos estar dentro de uma estrutura de solidariedade para nos ajudar. E no final do capítulo ele coloca: cuidar do corpo e do espírito, que é uma mensagem de Geórgio, espírito protetor, que diz: consistirá a perfeição moral na maceração do corpo. Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, segundo as alternativas de saúde e de doença. Influi de maneira muito importante sobre a alma, que deve ser considerada cativa da carne. Eu acho muito importante essa questão, essa colocação de Geórgio,
porque realmente nós precisamos ter um corpo sadio, mas a gente não precisa viver em função do cultuar desse corpo que nós temos, porque a beleza que ele vai exalar, o transparecer, é a beleza da alma. É lá no outro lado em que, quando chegarmos lá, que aquilo que nós fizemos aqui na terra é aquilo que nós vamos aparecer, é que nós vamos representar para os espíritos superiores e aqueles que nós encontrarmos no outro lado da vida, nesse início de passagem, quando de uma reencarnação. Cuidar do corpo? Sim, sempre. Francisco de Assis falava desse corpo, do burrinho. Chico também se referia a essa questão. Mesmo um corpo dificultoso, Chico, na sua vida, soube cumprir a sua missão, soube cumprir toda a trajetória de trabalho que ele estruturou antes de voltar ao plano físico e fazer o que ele fez, que todos nós conhecemos. Então, diante dessas primeiras reflexões, perguntamos: quem somos nós, além do corpo físico? Porque muitas vezes podemos nos perdermos e apenas imaginar que nós somos o corpo físico, mas que existe alguma essência, existe esse espírito que somos nós, que temos que cultivá-lo da melhor maneira possível, para que possamos estar justamente nos ajustando às leis de Deus. Emmanuel tem uma frase muito interessante que diz: o mundo é uma oficina, o corpo é a ferramenta, ele fazendo alusão justamente ao nosso corpo físico. A existência é a oportunidade, o dever a executar é a missão a cumprir. Todos nós temos uma missão, todos nós temos uma tarefa, por pequena que seja, a cumprir aqui no planeta Terra. Tem uma historiazinha muito interessante de uma senhora que geralmente ela ia para uma cafeteria tomar o seu café da manhã. E numa dessas manhãs que exalava aquela manhã um momento de reflexão, ela senta numa cadeira, pede o seu café e de pronto aquele que estava servindo colocou um pote de açúcar para que ela pudesse adoçar o seu açúcar. E ela diz, naquele momento de pronto, que não necessitava do açúcar. Então aquela pessoa imaginou que ela tinha algum problema e usava o adoçante. Aproximou o adoçante dela e mais uma vez ela agradeceu, mas que apenas o seu café com leite já era suficiente para ela. Então as pessoas ali ao redor dela imaginavam que ela tinha algum problema de saúde, e por ela querer sempre estar tomando o café sem açúcar, sem adoçante, apenas com leite. E ela, aproveitando aquela oportunidade, ela explica por que chegou a esse ponto. E ela diz que naquela época da Segunda Guerra Mundial, quando casara-se, ela renunciou justamente o uso do açúcar na sua alimentação. Ela dizia que o seu esposo era fanático pelo açúcar. E como a ração, as famílias recebiam uma quantidade de açúcar que não dava para todo o mês, ela, pelo amor que ela tinha pelo seu marido, renunciou àquele açúcar e começou justamente a não colocar açúcar na sua alimentação, para que o seu esposo pudesse assim usufruir daquela vontade que ele tinha das coisas que ele se alimentava, ter o doce. E foi nesse sentido que ela renunciou, e que depois do seu esposo ter desencarnado já por um bom tempo, ela não necessitava mais do açúcar, E às vezes, de pronto, a gente, quando vai receber um cafezal, alguma coisinha, a primeira coisa que a gente pensa é justamente se está doce ou se tem açúcar para colocar, Então, esse
simples exemplo nos mostra justamente um ponto que é muito importante para nós nesse momento existencial, que é justamente a renúncia, não só nesse sentido, mas em outros sentidos, como Chico renunciou à sua própria existência para viver em prol daqueles mais necessitados. Madre Teresa de Calcutá, que colocou o seu frágil instrumento, o seu corpo, para ajudar aqueles mais necessitados. A confiança que ela tinha na espiritualidade maior, a confiança que ela tinha em Deus, a confiança que ela tinha em Jesus, e em momentos de dificuldades ela tinha a certeza de que a ajuda viria para suprir as necessidades de mantimentos ou alguma outra situação, para ajudar aqueles a quem ela recolhia nas ruas de Calcutá para levar o alento de que eles precisavam. No Livro dos Espíritos, lá no item privações voluntárias, mortificações, Kardec pergunta: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? A lei de o Espírito de Verdade diz sim. Sem força e saúde, o trabalho é impossível. O Espírito mostrando que precisamos cuidar desse corpo. Na questão 719, o homem deve ser censurado por procurar o bem-estar. O bem-estar é um desejo natural de todos nós. Deus o proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não, olha que coisa interessante, desde que não seja conseguido à custa de outras pessoas. O esforço tem que ser nosso, esforço próprio, para receber as conquistas e aquilo que nós desejamos na nossa vida. E a questão 720, ele pergunta: as privações voluntárias que visam uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Aquelas pessoas que se privam das coisas ou se martirizam, né? Isso, Kardec pergunta, né? Se isso existe algum mérito nesse ato perante Deus. Aí o Espírito da Verdade é bem curto e, vamos dizer assim, entre aspas, grosso na resposta direta: fazer o bem aos outros e mais mérito tereis. Mais uma vez, a figura da caridade. Fazer a caridade, esse tem que ser a nossa meta. Mesmo muito pequena, mesmo colocar o nosso ouvido para alguém que precisa ouvir. Essas privações, vamos dizer assim, entre aspas, que é mais meritória aos olhos de Deus. É sentar numa cadeira 5 minutos, 2 minutos e escutar alguém que está precisando. Se muitos fizessem isso, o nível de depressão que existe e assola a nossa sociedade hoje diminuiria assustadoramente. Se tivéssemos mais atenção para aqueles que estão ao nosso lado, o índice de suicídio, que hoje é 45 segundos a nível mundial, né? Alguém comete suicídio, seria drasticamente diminuído na nossa sociedade. Então, menos egoísmo está precisando a sociedade de hoje. Menos, vamos dizer assim, mais solidariedade, né? Mais a prática do amor àqueles que estão ao nosso redor é necessário e se faz necessário para todos nós. Na questão 720, ele diz: haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Ele diz, o Espírito de Verdade, a privação dos gozos inúteis, né? Porque desprende a matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso, ou o gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário, não é apenas tirar aquilo
que está passando, vamos dizer assim, na sua despensa, ou no seu guarda-roupa, ou no valor monetário que recebe depois de um mês de trabalho. Mas o Espírito de verdade diz assim: é o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passa de um simulacro, será uma irrisão. Quer dizer, o que nós somos além desse corpo físico? Estamos exercitando na nossa prática do dia a dia a nossa postura de espíritos, né? Essa construção, essa resposta nós vamos começando a dar interiormente, a construir isso ao longo da nossa existência, para que a gente possa, e isso é um norte para nos situarmos justamente naquele ponto em que nós estamos aqui nessa existência. Isso é importante, essas reflexões. É importante a gente ter uma ideia de como nós estamos nessa existência, porque é a partir desse conhecimento que nós vamos projetando a nossa caminhada mais à frente. Essa questão de renúncia, precisamos renunciar mais muitas vezes às nossas diversões, desprender-se para o estudo, desprender-se para visitar aqueles que se encontram nos hospitais e N situações. E nessa figura de desapego existe uma história muito interessante que aconteceu justamente em um lugarejo na época daquela guerra no Vietnã. E um vilarejo naquele local foi fortemente neste dia bombardeado. E um orfanato que existia foi atingido de forma muito grave e várias crianças se feriram e uma delas teve uma situação que estava à beira da morte. De pronto chega justamente os médicos da Cruz Vermelha a socorrer as crianças, a olhar, fazer os diagnósticos e perceberam aquela criança que precisava de cuidados e de uma transfusão de sangue. O problema é que eles não conseguiam ter um diálogo porque não sabiam falar o idioma daquelas crianças daquele local. E tentavam, através de gestos, tentar convencer uma criança, outra, para doar um sangue, para salvar a vida daquela criança. E tentaram vários minutos e timidamente uma criança levantou a mão, meio espantada, né, diante daquela situação, e assim o corpo médico pegou aquela criança, levou para os cuidados para começar o trabalho de transfusão de sangue. Nesse meio tempo aparece uma enfermeira. E essa enfermeira tinha uma familiaridade com o francês e conseguia de alguma forma ter uma comunicação com aquelas crianças, né? Abrir um diálogo. E ela vai àquela criança, né? Olha como ela está, cumprimenta aquela criança, ela se aconchega, fica tranquila, e de repente naquela conversa a enfermeira com os médicos, aquela criança começa a dar um soluço de choro. Os médicos se preocupam achando que estava com algum problema ali acontecendo, alguma dor que estava sentindo aquela criança, e vai lá, eles cuidar, olhar se estava tudo bem, a enfermeira tranquiliza aquela criança. Voltando eles a atenção para as outras crianças, aquela criança dá mais um choro, um soluço mais forte de choro, e retorna novamente àquela criança a preocupação de estar sentindo alguma dor, algum incômodo, alguma situação que pudesse agravar aquela transfusão de sangue. Acalma a enfermeira aquela criança e volta a atenção para cuidar das outras. Em algum momento à frente, aquela criança não aguenta mais e começa a chorar copiosamente. Aí todos se preocupam no corpo médico. A enfermeira vai lá conversar com a criança, saber o que estava acontecendo. E depois de uma breve conversa, né, ela acalma aquela criança, ela se tranquiliza, um olhar sereno, e ela volta para o corpo médico. E ela diz
que ele imaginava que ia perder a sua vida, e naquela comunicação de gesto com os médicos e ele, achava que ele teria que doar todo o seu sangue para aquela outra criança e ia chegar à morte. E os médicos ficaram espantados em relação a essa questão e perguntam à enfermeira, mas por que ele teve essa atitude? Aí ela volta a conversar com a criança e pergunta por que, mesmo sabendo que ia morrer, doar todo o seu sangue, ele permitiu que fosse feita a transfusão de sangue. E ele diz, apenas em uma resposta bem curta, ele diz, ela é minha amiga. Então, quando é que nós vamos chegar nesse ponto, né, de alguém doar a sua própria existência para salvar o outro? Porque aquela criança iria perder a sua vida na sua imaginação, que estaria tirando todo o seu sangue. E ele sabia que ia salvar a sua amiga. E mesmo assim ele se dispôs. Né? Dentre inúmeras histórias que existem na humanidade, né, essa é uma delas que nos mostra que nem tudo, né, está perdido na humanidade. Existem pessoas do coração bom, existem pessoas que devotam a sua existência para ajudar aqueles que precisam mais do que nós. Nós assistimos um pequeno vídeo ontem que um amigo nosso nos mandou, dizendo, mostrando lá naquela região do norte, as corporações do exército preparavam diariamente comida para as pessoas carentes de todas as regiões daquela área. Militares se dedicavam a esse cuidado. Inúmeras, milhares de alimentação diárias eram feitas na corporação para alimentar as pessoas necessitadas, aqueles que não tinham nada na sua despensa para comer. E isso, depois desse advento dos venezuelanos vindo para o Brasil, incorporaram também estes para receber esses cuidados. E às vezes a gente às vezes não temos conhecimento desse trabalho que o exército nosso faz, né? De caridade, de amor, né? Os soldados fazendo com tanto desprendimento. É lindo o vídeo, né? E nos emociona. E quantos outros exemplos que nós temos na sociedade, aqui no Brasil e no planeta, pessoas desconhecidas que não querem serem mostradas para a sociedade, porque aquele ato que eles fazem é aquilo que vem do coração e isso basta, né? Então, que possamos, diante de todas essas reflexões que nós fizemos aqui, claro, bem superficiais, mas que possa dirigir a nossa existência, dirigir o nosso comportamento rumo a fazer com que o que esses espíritos do bem fizeram para nós, trazendo esses livros da codificação, possam valer a pena. E quando chegarmos no outro lado, no final dessa existência, olhar para trás, né, naquele olhar de memória instantânea que surge depois do desencarne de toda a nossa existência, perceber que nós fizemos mais o bem do que não fizemos mais. E assim, que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar. Agradecemos a todos por estarem aqui conosco, junto, fazendo essas reflexões, e a vibração que sentimos é muito gratificante para todos nós. Muita paz. Nossa gratidão também por você, por seu trabalho, na sua palavra de amor, pela motivação que Jesus já iluminou nessa casa dela, através de você, para que possamos continuar a praticar a caridade como nosso mantra de vida perfeita. E caridade é algo que é feito continuamente em nossas vidas. E como você falou, a caridade anônima, aquela que é dar aquilo que está em você.
falou no início, aquilo que o outro, quando se aproxima de você, espera. Ou seja, às vezes é apenas um olhar. O silêncio também é caridade. O abraço, o toque. Deixar que o outro se veja através de você. Compartilhar a vida com a lágrima também. Mas que você esteja disponível, essa é a palavra, para sentir o outro. Porque é importante, é fundamental, vamos voltar para isso bem, ver os outros com os olhos do coração. Deixar a emanação do amor e da vida acompanhar e acolhermos um ao outro debaixo dessa árvore divina, de luz e vida que é o universo, a nossa casa, porque todos nós estamos no mesmo lugar. O destino de cada um de nós só é o mesmo. A lei é universal para todos nós. E a prata do amor, ela é eterna para todos os seres que habitam em todos os mundos e em todos os tempos. Nós tivemos aqui duas psicografias. A primeira diz assim: enquanto aqui me encontro, sou cercado e me deixo cercar por distrações, que na maioria das vezes ofusca a minha visão. No mundo ilusório e fictício da qual vivemos, me serve como palco de ações nefastas e por vezes nocivas ao desenvolvimento evolutivo com a qual sou dotado. Perguntado sobre as perfeições, respondo no entanto: caí por me afastar do senso comum. A perfeição existe e pulsa na beleza de uma flor, na colmeia produzida pela pequena abelha, ou até na dor que lhe sareva o peito. O aperfeiçoar existe no doente e no são, na riqueza e na pobreza, na mesa farta e na ausência do pão. De outro modo, seria Deus o sem perfeito. Portanto, quando chorares, que não seja tua face marcada pela lágrima da revolta, mas pela alegria da resignação. O caminho é longo, existem atalhos perniciosos, letreiros brilhantes apelando ao prazer, mas vitorioso será todo aquele que se mantiver firme ao compromisso firmado, antes de aqui encarnares. Que a luz de Deus ilumine as veredas de cada um. Que assim seja. Outro diz: minha mãe, papai, vovó e tios, tenho recebido toda a alegria que está em seu coração com a minha volta para o espaço terreno. Sei quanto em dificuldades me aguardam. Entretanto, o amor da minha família irá amenizar cada um dos obstáculos. Tio, eu escuto você sim. Eu acho lindo você conversando com as bolas luminosas. Quero aprender a brincar com elas também. Hoje vovó está triste, mas quero lhe trazer boas lembranças. Eu brincar bastante, já gosto do seu quintal e do amor que a senhora tem pelos cachorros. Quero um cachorrinho já ali esperando quando eu chegar de verdade na terra. Está tudo bem, eu não vou desistir. Estou aqui e quero amar muito a todos, viver o que eu estudei e ser tudo que eu estudei para ajudar muitos que sofrem. Amo vocês. Hoje ainda eu sou Maria Helena. Então, amigos, vamos nesse momento fechar nossos olhos. Vamos viver esse momento de comunhão íntima
todas as entidades que estão aqui nesse lugar, com os nossos guias espirituais, a falange do nosso irmão Francisco de Assis,